Só que é um filme que tem muita coisa boba, que parece tão deslumbrado com o próprio visual, que parece esperar que só isso seja o suficiente para fazer um filmaço. E não é suficiente. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Mais uma edição do Em Cartaz começando, mais filmes estreando, é você se informando e eu poetizando. Que tal? Não, melhor ficar só como crítico de cinema, né? Porque se já tá difícil assim, imagina dando uma de poeta. Como poeta, eu não tenho nem coragem, não tenho nem cara para pedir a sua inscrição aqui no nosso canal. Já como jornalista falando de cinema, aí eu já acho que eu mereço. Até a curtida no vídeo eu acho que eu mereço. Até por serem duas coisas bem fáceis de fazer para você, né? Bom, no nosso cardápio da semana nós temos 4 novos filmes estreando nos cinemas. Ainda nessa semana tem vídeo sobre 3 desses lançamentos. Casa de Dinamite, A Casa Mágica da Gabi, o filme, e também Perrengue Fashion. Porque o vídeo de hoje é todo dedicado à estreia de Tron Ares. Essa continuação nos leva de volta ao mundo em que as pessoas vão parar no universo eletrônico virtual. Só que agora é o contrário. É o virtual que passa para o real quando o programa Ares é mandado para o mundo real em uma missão perigosa. O que a gente mais tem visto no cinema nas últimas décadas são continuações, remakes, adaptações de histórias em quadrinhos, enfim, filmes baseados em materiais existentes. E aí, existentes seja no próprio cinema, seja nos quadrinhos, na TV e etc. E aí, nesses casos, a minha missão aqui para você é trazer o contexto de onde veio essa produção que está chegando agora nas nossas mãos. Tron Ares é um derivado de Tron, filme de 1982 que está impresso em destaque no livro da história do cinema. É uma obra dessas que, puramente pelo aspecto técnico, se não por outro qualquer, já nascem como um marco para a história da sétima arte. Pense em Exterminador do Futuro 2, com o T-1000 de metal líquido. Pense em Jurassic Park, derrubando queixos no chão com a volta à vida dos dinossauros. Ou Matrix, com o efeito óptico Bullet Time e seus ambientes virtuais acachapantes. Ou ainda Avatar, com a criação de um mundo encantador em uma escala nunca antes vista. Enfim, eu poderia citar mais alguns, até mais antigos que o Tron, como Cidadão Kane, Ben-Hur, 2001, Odisseia no Espaço, o primeiro Star Wars, mas você já entendeu. O lugar de Tron na história foi garantido porque ele foi o primeiro filme a fazer uso massivo dos efeitos visuais gerados por computador, algo sem o qual grande parte do cinema hollywoodiano não conseguiria existir hoje em dia. Claro que quando eu me refiro ao uso massivo dos efeitos visuais gerados por computador, eu estou falando de um computador com a capacidade de potentes 2 mega. Se você tem aí na sua mão um celular mais simples, de 4 GB, que custa na faixa de R$600, ele tem 2.000 vezes mais capacidade de processamento do que os então moderníssimos computadores usados para fazer o primeiro Tron 43 anos atrás. Hoje pode parecer engraçado e os efeitos especiais hoje parecem bem toscos, mas para a época foi mesmo um avanço enorme. Só que nem todo mundo achou assim tão maravilhoso. Para começo de conversa, muitos animadores da Disney, que foi quem produziu o filme, se recusaram a trabalhar no projeto. Isso porque eles temiam que os computadores fossem acabar com o trabalho deles. Mais ou menos como hoje todo mundo teme que a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos. Mas eles não estavam totalmente errados, não. De fato, em 2004, a Disney fechou o departamento de animações feitas à mão, que seria reativado alguns anos depois. Quem também não viu muita graça nessa história foi a Academia do Oscar. Eles negaram uma indicação de Tron ao prêmio de efeitos visuais porque eles consideravam que usar computadores para isso era uma espécie de trapaça. Quanta coisa mudou de lá para cá, hein? Ainda assim, o filme acabou concorrendo nas categorias de som e figurino. Nem o público da época comprou muito a ideia. Tanto que ele é considerado um fracasso de bilheteria. Com apenas 33 milhões de dólares de arrecadação, foi só a 22ª maior bilheteria de 82. Inconformada, a Disney recolocou o filme nos cinemas apenas 7 meses depois, já em 83, e os resultados foram ainda piores. Mais ou menos ao mesmo tempo desse relançamento,
ele saiu nos cinemas brasileiros, com o subtítulo Uma Odisseia Eletrônica, surfando na onda de outro filme inovador de 15 anos antes, já citado aqui, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas vamos ser sinceros, o filme também não ajuda muito. Se os efeitos especiais hoje parecem coisa de videogame de 30 anos atrás, a história não faz muito melhor, não. Sim, tem um pano de fundo interessante, que seria muitíssimo melhor desenvolvido 17 anos depois, em Matrix, também já citado por aqui, antecipa em mais de 4 décadas a discussão atual de hoje, né, sobre a inteligência artificial, que também não era original, mas trazia ali uma abordagem moderna, que de certa forma também ainda soa atual. Só que é um filme que tem muita coisa boba, que parece tão deslumbrado com o próprio visual, que parece esperar que só isso seja o suficiente para fazer um filmaço. E não é suficiente. E mesmo os tão falados efeitos de computador, eles ocupam só 1/4 do filme. Menos ainda ocupam as tão icônicas cenas das motinhos coloridas acelerando sobre um grid preto com linhas brancas, fazendo curvas em 90 graus. Um elemento muito reverenciado, imitado, e não por acaso o que mais foi aproveitado na continuação Tron: O Legado, de 2010. Então, estamos falando de 15 anos atrás, e aí os efeitos visuais feitos em computadores já são muito mais evoluídos, muito mais impressionantes. Parte do elenco original retornou naquele filme, incluindo o maior astro da parada, Jeff Bridges. Ali, o filho dele partia em sua busca no mundo virtual. O desempenho de bilheteria já foi bem melhor, 400 milhões de dólares, fazendo daquela a 14ª maior bilheteria daquele ano. Aí sim o Mickey Mouse já esfrega suas luvinhas para encomendar mais dessa fabriquinha de cifrões. A terceira parte veio mais rápida do que a segunda, que levou 28 anos para chegar, mas ainda assim demorou 15 anos. É esse Tron Ares, que, como eu disse, tem essa subversão. Dessa vez, o mundo virtual invade o real. Jeff Bridges está de volta e se torna o único ator a aparecer nos 3 filmes da franquia. Já a trilha sonora tem um autor diferente em cada capítulo, mas é sempre uma assinatura de peso. O primeiro tinha o trabalho de sintetizadores da genial Wendy Carlos, colaboradora do genial Stanley Kubrick em Laranja Mecânica e em O Iluminado. No segundo, foi a vez do grupo de pop eletrônico Daft Punk. Agora é a dupla Trent Reznor e Atticus Ross, que já tem 2 Oscars de trilha sonora ganhos por A Rede Social e pelo desenho animado da Pixar Soul. Curiosamente, a Disney insistiu para que eles não assinassem a trilha de Tron Ares com seus próprios nomes, mas com o nome do grupo de rock eletrônico que eles lideram, Nine Inch Nails. Eles atenderam o pedido. Menos flexível foi o astro Jared Leto. Imerso no método de atuação, ele passou todo o tempo de filmagens dentro do personagem Ares, o que eu acho uma coisa meio pretensiosa, meio cansativa. Mas enfim, né? Quem tem um Oscar em casa é ele e não eu, então quem sou eu para falar alguma coisa? Outras figuras interessantes que se juntam a esse time no elenco são a ótima Greta Lee, de Vidas Passadas e da série O Estúdio, Evan Peters, das séries WandaVision e Agatha Desde Sempre e da minissérie Monstros, e Gillian Anderson, a eterna agente Scully de Arquivo X. Tron Ares está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 59 minutos. Tchau!